estou sentindo, Ele está aqui. Ele deve estar em algum canto da igreja. Ele está aqui. Quem dá glória a Deus, quem aplaude o Rei Jesus. Queridos, vai ser um poder jamais visto. Vai ser um poder jamais visto. É o que vai chegar aqui. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua palavra. Regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder, na unção da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amados, temos falado então, nós começamos já, domingo antepassado, antes da minha viagem, começamos a série 2 dias antes da cruz. Eu já afirmei por A mais B, que a parte mais rica de toda a Bíblia são esses 2 dias. É onde mais coisa aconteceu. E é uma coisa que a gente lê tão desapercebida. E nós começamos na primeira parte em Mateus 24, não vou ser repetitivo, já está no Facebook, está aí na mão da maioria dos filhos, a pregação distribuída via pastores, etc. E nós aprendemos juntos então que Jesus tinha que passar o suprassumo, porque Ele vai partir daqui a 2 dias. Então, dos 2 dias antes da cruz até o dia da cruz, são as falas mais importantes do Senhor Jesus. São os acontecimentos que mais transformam nossas vidas. Semana passada então, nós vimos na parte 1 sobre o fim do mundo. Fomos enfáticos como a Bíblia é. Não inventamos, não passamos além do que já está escrito. Gostaria que você falasse comigo assim: a ceia de Judas. Tá, essa vai ser a pregação do domingo que vem, não hoje. Não precisa repetir, porque ainda depois disso vem as 10 virgens. Depois disso, dos talentos. Hoje, Espírito Santo sem lei. Então nós vamos estar na série, hoje é a parte 2. O tema é Espírito Santo sem lei. Hoje nós vamos estar aprendendo mais uma coisa que Jesus quis ensinar 2 dias antes de ele ir embora, passar esse legado, falar: vocês precisam entender isso de uma vez por todas, porque vai acontecer assim que eu morrer e ressuscitar, e vai acontecer no fim do mundo, que são nos dias que estamos vivendo agora, vai acontecer para sempre. Pastor Adorno vai estar me ajudando a ler. Pastor, vamos ler Mateus capítulo 24, que é o mesmo capítulo e versículos que tínhamos lido semana passada. Semana passada tínhamos lido de 1 a 3. Hoje lemos versículos 1 e 2. Pastor vai ler bastante coisa hoje. Você está aí, dá o esboço para ele ir se organizando, porque tem muita coisa para ler hoje. Vamos lá. E microfone de preferência, porque o mundo já está no fim, como já provamos 2 semanas atrás. Precisamos ouvir a palavra um pouco mais depressa. Mateus 24, versículos 1 e 2. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Semana antepassada, na parte 1, nós não entramos nesse versículo. Nós entramos mais no primeiro, no terceiro e continuamos. Mas hoje voltamos nesse aqui, que esse tem que ser estudado. Por que o Senhor Jesus fez essa declaração? Se são as falas mais importantes dele depois de 3 anos, pregando, ministrando. Se agora ele já tirou toda a multidão, agora ele só está com os discípulos mais fiéis. Agora o Senhor Jesus não está nem com os 70 que eram os mais fidedignos. Agora ele está com os 12. E nisto ele entra com essa frase. Ele diz: eu não posso ir embora daqui sem deixar claro que esse templo vai virar pó, como é pó até hoje. Virou até mesquita para os árabes, não tem nada para judeu lá. Por que o Senhor Jesus falou aquilo? Por muito tempo, aquele templo que estava lá de Salomão, todos sabemos que Salomão era aquele fedorento, adúltero, sem vergonha, idólatra, que fez aqueles, sacrificou para Moloque, matou filhos de Deus para demônios, de mulherada de fora, ele tinha quase 1000, o cara era um louco, um varrido, e ele fez aquele templo. Então Jesus falou assim: eu estou garantindo a vocês, mas ele não falou para os judeus, ele não falou nem para os 70, ele falou para os 12 mais íntimos, foi uma coisa singular e particular. Eu estou afirmando para vocês que esse templo vai virar pó. Por que ele falou isso? Porque por muito tempo, desde o dia que Salomão construiu aquela porcaria lá, aquele templo só gerou esse tipo de povo. Vamos ler, pastor, próxima referência em Lucas 11:52.
que fala do tipo de pessoas que administravam aquele templo. Jesus falou tanto das pessoas que administravam, que eram os fariseus, que eram os palhaços da lei, que eram os mágicos da lei, quanto o tipo de povo que eles geraram e aquele templo gerou. Então vamos ver o que o Senhor Jesus fala dos chefes que cuidavam daquele templo. Lucas 11, 52. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência. Contudo, vós mesmos não entrastes e impedistes o que estavam entrando. Então o Senhor Jesus diz assim: esse templo, o problema dele não é nem as paredes, porque as paredes do maior bingo da saúde viraram igreja casa firme. O problema não é a parede, quem está lá dentro. Então o Senhor Jesus falou: ai de vocês, administradores desse templo aí, ó, porque vocês não entraram. Então ele está deixando claro que o templo de Salomão não leva ninguém para o céu e não faz ninguém entrar no reino. Vocês que estão aí nesse templo, vocês não entraram e não deixam ninguém entrar. E agora Deus se refere ao povo que aquele templo gerava. Isaías capítulo 29, versículos 13 e 14. Isaías 29, versículos 13 a 14. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Olha que tipo de maravilhosa, Deus zombando deles. Sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Então Deus diz assim: eu estou tão farto desse templo e desse povo que ficam se aproximando dele, e todo mundo faz de conta que tem vida comigo. Eu não acho nenhum para caminhar comigo. Olha que loucura, olha o caos. Então Deus diz: esse povo que vem aí, agora eu vou confundir eles de vez. Então são palavras de um Deus que está irado, está com raiva. E ele diz assim: esse povo eu vou confundir de vez. Os caras que estão dentro do templo fazendo bagunça com eles. Agora que vai virar uma porcaria isso aqui. Estou referindo porque que o Senhor Jesus falou: não posso ir embora da terra sem falar com vocês, discípulos no particular. Vou dar um jeito desse templo ir para o chão, por pó, virar pó. Não pode haver outro, inclusive. Pó. Aí ele continua falando, Isaías capítulo 1, versículos 11 a 17. Deus chega a exclamar: eu não aguento mais ver andando à toa. Palavras de Deus não são do pastor Luiz San. Isaías capítulo 1, versículo 11 a 17. De que me serve? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Olha um Deus pondo para fora, exclamando, suspirando, dizendo: eu não aguento mais. Tantas centenas de anos, que quando Jesus chegou já faziam 2 anos, mas até então eram centenas de anos. Aqui já tinham passado mais de 1000 anos. Deus falando na época: já passaram mais de 1000 anos, e vocês continuam vindo aqui matando um monte de animal inocente. Eu não estou vendo nenhum sacrifício, não estou vendo nada. Eu só estou vendo um templo que gera um povo que não chega a lugar nenhum e não quer nada comigo. Por favor, parem. Continua lendo. Do versículo 14. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Aborrece, já são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Palavras de Deus não são minhas, continua. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor,
Defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Então Deus começa a dizer: vejam, eu não quero mais que venham no templo, porque isso é perda de tempo para vocês e para mim. Todo mundo sabe que nem a arca estava lá dentro. A arca que Moisés fez com carinho não estava lá, então o templo era falsa mesmo. A arca, o próprio Salomão que fez o templo, o mesmo Salomão pegou a arca e deu para a rainha da Etiópia. Isso é fato, isso não é conversa fiada. Então era uma farsa, já o Salomão não valia nada, o templo que ele fez não valia nada, e a arca que estava lá dentro era uma farsa, tudo era uma farsa. Então Deus começa a dizer assim: parem de ver esse templo, ficam vindo fazer aí um monte de sacrifício, parem, eu só quero que vocês andem comigo. Hoje vocês vão conhecer o livro não mais importante da Bíblia, porque o mais importante é da salvação, que Jesus falou. Vamos dizer juntos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Jesus para nos salvar. Esse é o versículo mais importante da Bíblia. Agora, quem gostaria aqui de servir a Deus? Quem gostaria aqui que a graça de Deus emanasse por você? Levante a mão. Quem gostaria de que Deus andasse de verdade com você? Levante a mão. Abaixe a mão. Quem gostaria que quando o mundo acabar, que vai ser em breve, que você realmente entrasse no céu de portas largas? Levante a mão. Quem gostaria, abaixe a mão, quem gostaria de realmente que Deus, não os homens, não manipulação humana, que realmente Deus levantasse a tua vida, assim como que Ele levanta alguém no braço? Quem gostaria que levante a mão? Então, para você que quer servir a Deus, que quer ser cheio e cheia da graça, do poder de Deus, você que não quer apenas, também queremos os recursos, porque se Deus não me dá dinheiro, como é que eu pago passagem para entregar para Ele no outro lado? Mas é um povo que não está aí de olho só no carro novo, no dinheiro e na saúde física e no bom casamento. Mas é um povo que quer emanar a glória de Deus. Um povo que vai ver o avivamento chegar. Um povo que vai orar pelo enfermo e vai ser curado. Um povo que vai pregar com poder e as almas vão se converter de verdade. Quem quer ser esse servo de Deus aqui, levante a mão. Então hoje eu vou te revelar o versículo mais importante de toda a Bíblia. Quando Deus se refere: não me trago mais sacrifício, mas comecem a mudar de vida, aí Deus nos leva para Salmo. O Espírito Santo em Salmo 50, ele usa o salmista para dar um grito, não para aquele povo, porque eles já não tinham o Espírito Santo, aquilo não ia se cumprir nunca. Mas Deus estava usando o salmista para falar a partir de Jesus até o dia de hoje. E ele fala do versículo 7 ao 12. Vamos lendo, pastor. Salmo 50, versículos 7 ao 12. Escuta, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, e eu entendo pelos... Agora ele fala de outra coisa. De tua casa não aceitareis novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque. Antes de você querer me dar algo, tudo já é meu. Então você não está me dando nada. Continua. Você tem que me dar o que não é meu, que é a tua vida, teu coração. Isso não é meu. Você está querendo me dar o que já é meu, que é dinheiro, que é animal, pobre coitado de um cordeiro. Continua. Versículo 10. E as alimarias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pularam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Todo mundo diga: o mundo inteiro é de Deus, menos. Nem termine a frase, continua lendo até o 13. Leia o 13. Acaso como eu, carne de touros? Ou bebo sangue de cabritos? Então ele diz: aquele templo ali só me joga bode, só me joga touro, só me joga um monte de cabrito, morrendo, eu não sei nem para quê. Eu não como isso. Eu estou querendo algo com vocês que é muito acima disso, que eu não tenho. Você já pensou que Deus, que criou os céus e a terra, que tem todo o poder, toda a vida, toda a saúde, toda a prosperidade, toda a glória, todo o esplendor, tudo que se falar, tudo nele habita, mas você ainda tem algo para dar para Ele?
Por isso que Jesus não foi embora nos últimos 2 dias sem falar: esse templo vai para o chão. Então o mesmo Espírito Santo, no inverso do que acabamos de ler, Salmo 34, versículos 17 e 18. Olha o que ele diz aqui: Chamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas ele tinha tribulações. acabado de falar para o povo que vai no templo, dizendo o quê? Eu nem vou atender se você for pedir algo para mim. Não te peço para nem pedir. Mas aqui ele fala outras coisas para um outro tipo de povo. Leia de novo. Do 17. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Quem diz amém a isso? Nosso placar está lá, nós estamos nessa lista desse versículo aqui. Nossa urna está aqui. Continua. Versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. O Senhor diz: eu não quero mais aquele templo, nem o que tem nele, ele vai sumir. Porque eu vou levantar um povo que vai me dar o que eu nunca tive: o coração deles, a vida deles, o amor deles, a vontade de andar comigo deles, os desejos deles, os sonhos deles. Jesus, o Espírito Santo hoje já estão até dentro dos seus sonhos. Olha que coisa linda. Não estão mais na sua lista de salvação: aceite Jesus para não ir para o inferno. Agora o Espírito Santo está nos teus sonhos. Tudo que você planeja, você sabe que Ele está dentro. Dá uma assobiada, dá um glória a Deus, dá uma aplaudida. Salmo 51, 16, 17. Deus diz: é isso que eu quero, que eu não tenho. E o templo sumindo, eu vou ter isso aí. Continua. Salmo 51, 16. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria. E não te agradas dos holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não os desprezarás, ó Deus. Quem dá glória a Jesus? A maior frustração de Deus. Então agora começa o verdadeiro sentido da pregação de hoje. Porque até agora não é o sentido aonde queremos chegar. Porque não é por isso que Jesus falou daquele templo, que Ele falou que ia para o chão. Ele deu a garantia para os discípulos: estou dando a minha garantia, estou assinando pelo Deus Altíssimo que esse templo vai para o chão e não vai ser feito outro. Não é só para isso, é por causa deste momento em diante. Porque a partir do momento que o templo existiu, quem sentava lá dentro, aquela cambada de sumos sacerdotes e de religiosos que até hoje circulam por lá, usavam isso para manipular a nação. Deus não podia levantar ninguém sem a manipulação desses caras. Então se Deus quer levantar alguém, Ele não consegue. Era tudo na matemática deles, na manipulação, na religiosidade, na política interna. Então se Deus chega ali naquele templo e quer levantar você não consegue. Deus não conseguia, porque o sumo sacerdote, com toda aquela corja dele, e aquele povo que liderava aquele templo, que usava o templo para manipular a nação inteira e o rei, eles já no domínio deles, que nunca entraram no reino e não deixaram o povo entrar, então nunca permitiam que Deus levantasse ninguém. Exemplo, como Deus fez com Davi, que não teve nenhuma influência desses caras, porque se Davi fosse da tribo de Levi, Deus não ia conseguir levantá-lo. Eles iam esmagar, amassar, pôr na corja, pôr a coleirinha e vai ser mais um. Então Deus vai lá e pega um de fora, como fez com Isaías, que era familiar do rei, não tinha nada a ver com essa tribo. Como fez com Jeremias e outros exemplos. A casa firme, o mais forte dela é a Bíblia. Deus vai abrir as revelações para vocês. Então esses exemplos dentro do templo Jesus não tinha. Então Jesus falou assim: vejam, o que eu vim fazer agora, eu vou derrubar esse templo. E se eu derrubo o templo, os religiosos dele, fariseus, blá blá blá, não tem mais nenhum poder. Perderam a moeda da barganha, da manipulação. Perderam a arma que usam para acusar todo mundo, apavorar e ficar controlando o rei e tal. Eu vou derrubar esse templo por chão. Por quê? Porque eu vou começar a poder levantar as pessoas diretamente, sem interferência nenhuma desses caras. Daqui a pouco você vai ler o versículo mais importante da Bíblia. Mais importante não, mais lindo. Diga isso, o versículo mais lindo
de toda a Bíblia para mim como servo de Deus. Então, quando o Senhor Jesus diz: eu estou garantindo a vocês que eu vou tirar o controle desses caras, para nós pouco interessa na pregação isso, porque nós nem em Jerusalém vivemos hoje, e não tem nada de judaísmo por aqui, que pai, essas blá blá blá, e teara de efeminado com negócio, não tem isso aqui. Mas aonde que está o problema? É se a gente não entender o resto. Porque Jesus estava dizendo para os discípulos: vocês passaram uma vida inteira aprendendo que Deus está dentro dessa farsa, que a arca dele está lá dentro, que é uma outra mentira, que esses caras são os homens de Deus, que é tudo uma cambada. Aprendam uma coisa: o que eu vou fazer com vocês não depende de mãos humanas. Não depende de mãos humanas. Não depende do que vocês aprenderam com gente que fala de Deus, mas não tem vida. De gente que só prega autoajuda, só prega que Deus vai dar carro novo e que Deus já perdoa os pecados, amém. Vai lá, comete outros e Deus tem que perdoar outra vez, e o céu entra todo mundo, chiqueiro. Então você não precisa disso, isso não pode fazer sua cabeça. Você não depende de bajular homens para se levantar. Vai ser outra regra, outra lei, outro requisito, outro personagem. Vocês já estão me entendendo onde eu quero chegar? Em Zacarias capítulo 14, 21, Deus tinha dado uma promessa a respeito do que vai acontecer em seguida, que Jesus veria, morreria e passaria a acontecer. Deus expressou o desejo dele ali. Ali você encontra um desejo de Deus, que durante quase, porque nesse de Zacarias, quase 2000 anos, 1800, quase 2000 anos, Deus falando: eu tenho um grande desejo, poder levantar pessoas para mim, mas sem a manipulação de povo que se diz pastor, não sei o que, de araque que fala, não diz nada, e ensina que não tem que andar com o Espírito Santo, e cuidado com exageros, e não tem que orar, que isso é tudo coisa lá da casa firme. Deus falando: eu vou levantar um povo que vai ser no pacto particular. Você já me viu várias vezes orando aqui dizendo: o Senhor levanta eles sem nenhum intermediário, inclusive eu. E vamos explicar isso hoje. Continua lendo, leia lá. Zacarias 14, 21. Sim, todas as panelas em Jerusalém e Judá. Por que Deus falou panelas? Porque já fazia tempo que Deus não falava nem mais em vaso. Eles eram vaso de ouro, foram virando prata, foram virando bronze, foram virando madeira. Depois em Lamentações, Deus usa, o Espírito Santo usa Jeremias para dizer: hoje somos comparados a vasos de barro, comparados a nada. Éramos vaso de ouro na época de Moisés, e agora somos vaso de barro comparados a nada. Aqui nem mais vaso Deus usa, panela, para se referir ao povo. Mas olha o que ele fala de bom. Leia. Sim, todas as panelas em Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos. Então Deus diz: vai vir um tempo que esses que agora os da lei, o templo e os da lei tornaram eles em zero, eu vou levantar esses caras, eu e você, eu vou levantar eles. Isso os judeus, os da lei, não entendiam como que isso pode acontecer, porque só podia ser a tribo de Levi e na manipulação deles. Então isso parecia que eles não aceitavam esse livro de Zacarias. Para eles era um livro sobre estudo. Lógico que sobre estudo, porque está falando que eles não têm onde pôr o dedo aqui. Continua. Todos os que ofereceram sacrifícios virão. Agora ele mudou, está vendo? Antes ele falava: eu não quero sacrifício, quem é você? Mas aqui ele diz: não, tem um povo que vai vir sacrificar. Então já está falando que não há templo. Ele está expressando o desejo dele. Continua. Lançarão mão delas, e nelas cozerão a carne do sacrifício. São pessoas que nelas vai ser feita uma palavra que vai alimentar pessoas. Continua. Naquele dia já não haverá mercador na casa do Senhor então dos Deus Exércitos. de novo se refere ao templo que vai virar pó. Ele diz: tem uma cambada lá dentro que está fazendo o comércio deles, montando a estrutura deles.
Então quando Jesus antes de morrer deu um jeito de não morrer sem dizer essas palavras. Estamos nos últimos 2 dias do íntimo, do particular, onde o suprassumo tem que ser passado. Entenda uma coisa, olhem para esse templo, olhem para essa manipulação, olhem para isso que Deus há 2000 anos não se atreve a pôr dedo para levantar um lá dentro. Olhe isto. Isso vai acabar porque Deus vai começar a levantar todo mundo de outro jeito. Quem dá glória a Deus por isso? Quem diz assim: Senhor Jesus, eu te amo. Para os últimos dias, queridos, Deus tinha falado assim, os últimos dias que são os últimos dias da lei. Sempre que você lê os últimos dias, Deus não está falando dos últimos que são só estes de agora, que são de verdade. Os últimos dias da lei. Joel falava dos últimos dias da lei. Os caras eram obrigados a engolir Joel como sendo profeta de Deus. Eram obrigados. Mas eles não queriam. Isso era um pergaminho escondido. Ora. Então Jesus viver na terra. E quando faltarem 2 dias para ele ir embora, e ele vai ensinar isso para os discípulos. Deus tinha falado em Joel capítulo 3, versículos 15 a 18. Porque na semana antepassada, na parte 1, nós lemos juntos quando Jesus falou: o céu se tornará em trevas, a lua perderá, lembra? Então hoje vamos de novo ver isso, porque ainda estamos tratando dessa primeira parte ainda, dos 2 dias de Jesus antes de ir para a cruz, do mesmo assunto. Nós ainda não saímos desse primeiro assunto, nós estamos terminando o primeiro assunto dele. Leia. Joel 3, de 15 a 18. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. Explodem, falando do fim do mundo, mas também falando de quando acabam as estrelas da lei. Continua. 16. O Senhor brama de Sião, e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Então Deus diz: eu não vou precisar mais do templo, nem da turma lá dentro usando o meu nome e manipulando a nação inteira para vir aqui. Eu vou falar por aí, e todo mundo vai poder me ouvir. Dá glória a Deus por isso. Continua. Mas o Senhor será refúgio de seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habitam em Sião, meu santo monte. Na minha igreja, continua. E Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. Estranhos eram os caras que tinham a lei, não entravam, não deixavam ninguém entrar. Continua. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto. Vai cair fogo de Deus aqui, vai cair unção. E os hoteleiros manarão leite, e todos os ricos de Judá estarão cheios de água. Sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. Deus fala palavras como: eu vou liberar fogo, vou liberar azeite, vou liberar unção, vou liberar palavra, e eu não vou precisar dos caras desse templo para nada. Vai ser por outra regra. Pastor, você prometeu me entregar o versículo mais lindo da Bíblia para o servo de Deus. Aí surge pela primeira vez, depois de 2000 e poucos anos, depois de 2000 e poucos, por que não podemos dizer 2033? Porque na época de Moisés, quando a lei foi dada na mão de Moisés, a lei foi obedecida. Então você tem que dar uns 20 aninhos que a coisa valeu alguma coisa. Mas da época do templo em diante, que aí já não daria nem 2000 anos, dali Deus nunca pôde dizer esta frase. Pensa você numa pessoa que há um dia que está esperando para dizer algo, a maior notícia dele para o filho dele. Quantos aqui tem filho pequeno? Levanta a mão. Pensa que você está precisando dizer uma coisa muito importante, mas ela é muito linda, mas é uma frase que é muito importante para você também. É a frase que vai ser a frase mais importante da vida do teu filho, mas ela é a frase mais importante para você dizer. Você não vai mandar outro dizer para ele, você quer dizer. Mas de repente você espera um dia e não consegue. Agora ele vai na faculdade, você não espera um dia, você espera quase um ano. Agora que ele chega da faculdade, ele vai correndo na casa da vovó, e você já está roendo a unha. Já passou há um ano, agora ele voltou para a faculdade, porque na época que veio em casa estava viajando. Agora se põe na pele de Deus, já não está falando de um filho, está falando de milhares que se tornariam milhões. E Deus esperando lá 1000
tralalá de anos, desde o templo da lei até Jesus vir. Então imagina a felicidade que este ser se apresenta pessoalmente pela primeira vez. Olha meu dedo, primeira vez. E ele pode finalmente dizer a frase que só ficava falando em enigmas, porque os caras da lei controlavam tudo. Pela primeira vez ele vem e fala a jogo aberto o que ele estava desesperado, o que ele estava ansioso, que é a frase que é mais importante da sua vida, que é a frase que fundou a Casa Firme, que é a frase que tem feito você desde o dia que você se converteu ou veio a este lugar, tem ouvido sobre ela, que é a frase que diz, leia lá pastor, Atos capítulo 2, versículos 1 a 12, não leia não, vai comigo direto para Atos 13, versículo 2, a frase mais importante de toda a Bíblia, porque em Atos 2 eu não vou ler agora, eu não tenho mais tempo para ler. Atos 2 de 1 a 12, olhem para mim queridos, ainda não leia a frase, olhem para mim amados. Em Atos 2, 1 a 12, o Espírito Santo desceu, todo mundo diga, o Espírito Santo já está aqui. Então o Espírito Santo desceu, diz que os da lei, todo mundo diga, os da lei. Diz a Bíblia que estavam todos lá, está isso em Atos 2, 1 a 12. Estavam todos lá, diz que estavam todos. Representantes deles do mundo inteiro estavam lá, que é do Oriente Médio. Estavam tudo lá. E nesta hora o Espírito Santo desceu e eles não tinham nenhuma participação. Diz que nesta hora eles diziam, o que pode vir a ser isto? E outros diziam, devem estar bêbados. Por quê? Porque aconteceu o primeiro fenômeno, que já não participavam de manipulação nenhuma deles. Agora chegamos então, agora que o Espírito Santo já está presente, leia o versículo mais importante e mais lindo da Bíblia para o servo de Deus. Atos 13, 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Quem disse? O Espírito Santo. Quem disse? O Espírito Santo. Ele mandou mensageiro? Não. Ele mandou profeta? Não. Ele fez questão de falar pessoalmente. O Espírito Santo. Um anjo falar isso já é muito, mas pela primeira vez na Bíblia, o Espírito Santo. Leia. Separai-me agora. Olha aí o verbo mais lindo de toda a Bíblia para o servo de Deus. Separai-me agora. Ele durante tralalá de tempo de templo, de tabernáculo, que também estava meio fajuto, fora das mãos de Davi, etc. Olha aqui, o Espírito Santo pela primeira vez na história, ele pode dizer, me entreguem as pessoas que eu já selecionei, que eu vou começar a levantar, agora vai ser entre eu e eles. Você não entendeu ainda? Você devia dar um glória a Deus bem forte. Quando o Senhor Jesus falou, esse templo vai virar pó, e tudo que vocês aprenderam era besteira, era coisa de religiosidade, pregação que usa a Bíblia e fala que Deus não tem poder, que Deus não cura, que essa coisa de pedir sinais, maravilhas, é exagero de Casa Firme e de não sei quem. Esquece essas bobagens, porque vai vir na tua vida o Espírito Santo, e o que Ele desejou quase 2000 anos fazer, na tua vida Ele vai fazer. Leia de novo, separai-me, leia lá. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Eu tenho chamado, não é o templo, não é o sumo sacerdote, não é a manipulação, não. Eu tenho chamado. O Senhor Jesus falou, vocês vão receber o Espírito Santo, e vocês vão ser levantados com poder que não depende do pastor Luisan. Não culpe pastor Luisan, não culpe pastora Denise, não culpe os pastores. Isso depende da sua comunhão com o Espírito Santo. Isso vai vir, Ele vai te levantar. Não depende de título, não depende de te ungir a pastor ou não. Isso depende dele vir sobre você, porque o chamado não é o pastor que decidiu, foi o Espírito que decidiu na tua vida. Eu queria estar lá com uma câmera para filmar e falar, o Espírito Santo só falta um pouco. Estou ligando a câmera, está demorando um pouco para acender, só mais um segundo, antes que o Senhor fale a notícia que eu quero filmar e mostrar no ano 2017 para a tua igreja Casa Firme. Mas eu não preciso fazer isso, porque vocês são inteligentes, usem a sua imaginação. Imagine os anjos todos apostos. Quantos anjos estavam disponíveis? Você tem anjo,
Você tem milhões de anjos, milhões não, milhares de anjos para cada ser humano, e não podem fazer nada, porque tem quase 4 milhões de almas manipulados por um templo que não valia nada, por uma cambada que não valia nada. E os anjos querem trabalhar para Deus, mas não tem o que fazer, porque os caras eram corruptos, sem vergonhas. Os caras só pensavam em templo autoajuda, que só prega lá, blá blá blá, e segura o povo, importante, igreja cheia, louvor bonito, dinheiro entrando. E os anjos não têm nada para fazer. Mas agora o Espírito Santo pela primeira vez vai se apresentar pessoalmente. Gente, vocês não são bobos. Imaginem a alegria para dar a notícia que Jesus vai nascer. Olha com que alegria os anjos cantavam e davam glória a Deus, e com saltos, e com música, e com... Agora o Espírito Santo em pessoa vai se apresentar para a humanidade pela primeira vez, e vai falar com as claras, e não tem mais nem intermediário, nem faça de conta. Olha, os primeiros 2 que eu tenho um chamado na vida deles, esses são os primeiros. Por favor, dão eles para mim, que agora eu quero trabalhar entre eu e eles, que eu vou levantar eles como... Imagina o sonho de Deus cumprido. Por isso que Jesus, para anunciar a chegada do Espírito Santo, que falaria esse versículo, ele falou: eu estou dando minha palavra para vocês, que esse templo que não vale nada vai virar pó, porque o Espírito Santo vai abraçar vocês, casa firme, e vai levantar vocês com poder jamais visto nestes últimos dias. O chamado de vocês excede o tamanho do seu entendimento hoje, porque se Deus te revela 10% do que Ele vai fazer na tua vida, você cai em depressão, você começa a olhar no espelho, começa a dizer: eu não sirvo, isso já não é para mim. Eu sabia que era uma farsa, eu sabia que eu estava esperando algo além das minhas possibilidades, eu sabia que Deus tem algo para mim que eu não vou corresponder mesmo. Por isso que Deus não revela nada, Deus vai andando no homeopático. O Espírito Santo conhece a nossa limitação. Somos eternas crianças com cara de adulto, com cara de inteligente, somos tudo nenê. Então Ele vai levando a gente, e vai levando, e vai levando, e vai levando. Uma coisa, uma experiência, eu levo as experiências à minha volta, tudo para o espiritual. E a pastora fala do Safir, que é um cachorro cansativo. Gente, tem que rezar por nós, tem que rezar, porque orando já não está resolvendo. É muito cansativo, de verdade ele exige atenção, ele cobra o que é dele. Então você tem que levar ele na rua, jogar a bolinha para ele correr buscar. E ele já não está mais correndo atrás da bolinha. Se ele não corre, ele vai ficar correndo na cama em cima de nós. Tem que tirar as energias desse cara. Aí ontem eu chego, eu e mais um, e eu falo: vem aqui. Ele falou: pastor, eu não quero mais correr atrás da bolinha. Eu que estou querendo aqui correr, eu jogo, vou lá buscar, que eu não quero mais. E eu me vi ontem seduzindo o Safir. Então eu joguei um pouquinho na subida, que eu falei: se ele não for um vagabundo, a bolinha volta para mim. Aí eu joguei um pouquinho, ele foi lá, pegou. Aí o bravo, aí ele voltou com ela. Aí eu cheguei um pouco mais longe, bravo, ele voltou com ela. O Espírito Santo faz a mesma coisa com a gente, a mesma coisa. Ele sabe até onde vai nosso limite, nossa paciência, nossa fé, ele sabe até onde a gente não acredita na gente mesmo. Então Ele não fala para a gente coisas grandes, Ele vai indo: não, vamos indo, olha, só põe a mão ali, ora, depois a gente conversa, olha, só ordena, você não sabe o que está acontecendo, vai ali, só prega, não se preocupe, o que você já sabe mesmo, prega. Daqui a pouco acontece o que aconteceu com Pedro. Ele prega o que ele não sabe o que vai dizer. 3.000 se convertem num dia, equivalente a quase, mais 2.000, 5.000, equivalente a quase 20 milhões em São Paulo hoje. Dá um forte aplauso para Jesus. Dá um forte aplauso para o Espírito Santo. Por isso que ele tinha falado, Atos capítulo 1, Amós 8, versículo 11. Amós 8, versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei a fome sobre a terra, não de pão nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Que pão que Deus vai enviar sobre a terra? Que fome mesmo? Que fome que Deus vai enviar na terra? De ouvir as palavras de Deus. O Senhor Jesus falou: para o povo ouvir minha palavra, não vai vir mais nesse templo com essas baboseiras que aprendem aqui de judaísmo. Vai na minha igreja e vão todos me ouvir falar, porque quando eu usava o pregador ou a pregadora,
o Espírito Santo, eu vou entrar em cada um deles, que eu já moro neles, e eu vou explicar as coisas, e eu vou alimentar eles, eu vou devolver eles para a casa deles bem. Eles podem chegar capenga, típico de quem vai ao hospital, típico de quem chega com fome na cozinha, trêmulo, se treinou, no meu caso treina, não come na hora exata, começa a parecer um cachaceiro, mas daqui a pouco vai lá e come. Aí eles chegam na igreja, eles vão comer porque eu, o Espírito Santo, vou alimentar eles. E aí eles vão sair da porta para fora como leões. Leão para entrar, leão para sair. Eles vão sair, vão arrebentar, porque eu vou levantar eles. Eu não vou deixar eles caídos. Eles vão orar e eu vou atender. Eles vão dizer o que precisam, eu vou dar. Dá glória a Jesus, Casa Firme. Atos capítulo 1, versículo 8, pastor, leia isso. Atos 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Não tem nada de templo, vai virar pó. Se você teve um templo na tua vida, uma pregação que até hoje faz a tua cabeça para não te deixar entrar no mover, que te deixa cética, estático diante de algumas manifestações de Deus. Deus está falando para você que esse templo está sendo reduzido a pó, porque o Espírito Santo já te abraçou e não é para brincadeira. Ele vai te levantar com muito poder. Eu queria estar com a segunda câmera ligada nos bastidores, os apóstolos ungindo Estevão e os outros 6 diáconos, que é a coisa mais linda do mundo. Mas o Espírito Santo falando, não, eu vou aproveitar essa unção então, que vocês já passaram para eles o que eu tenho dado, e eu vou usar eles um pouco mais diferente. E você tem um Estevão salvando uma cidade de Samaria, pregando, confrontando os fariseus daquele templo lá. Gente, o Espírito Santo vai descer sobre vocês. Nós temos um pastor que estava orando, quando abriu os olhos estava acima da cama, suspenso no ar. Nós temos uma que me procurou ontem no conselho dos pastores. A filha dela é do Zuê, mas ela não é daqui, ela é da aldeia da Serra, ela não é da Casa Firme. Ela falou, ainda vou lá, mas eu não sou de lá. Mas eu nunca tinha tido essa experiência antes. Ela não via a hora de me ver para me contar isso. Ela é uma pastora, se não me engano. Aí ontem lá no conselho me pegou, falou que ela teve uma visão, e na visão ela viveu a visão, arrebatamento de sentidos, e ela subiu no ar a mais de 1 metro de altura do chão. Mas como ela estava numa montanha muito alta da aldeia da Serra, e ela suspensa do chão 1 metro, ela sentia, mas como é fácil subir do chão. Diz que todo Alphaville e toda a região ficavam e lá olhavam para ela, e ela dizia, olha, vocês estão me olhando, olha o poder de Deus. E o povo tudo extasiado com aquilo. E aí termina a visão ali, e ela chama a filha dela, e ela chama e fala, olha, eu não sei porque eu tive essa visão, eu estou vivendo essa visão, não sai da minha cabeça. E não sai da minha cabeça, é típico de alguém que viveu a visão. E não sai. A filha falou, espera um pouco, mãe. Pegou o prefácio da Bíblia Casa Firme, essa que você tem na tua casa, que vai cumprir tudo que está aqui, e mostrou para ela a parte que diz, nós vamos ser suspensos no ar a mais de 1 metro de altura do chão, pelo genuíno poder de Deus, e ainda atraídos em pleno ar pelo poder do Espírito Santo, até onde a unção está ardendo nos palcos e nos púlpitos. Ela não via a hora de me encontrar para me contar. Ela falou, pastor, Deus então me deu a visão para te dizer que vai acontecer, vai ser muito breve, porque eu vivi ela já estava acontecendo. O Espírito Santo vai dar para vocês experiências que não importa se eu estou lá ou não, não importa se nós estamos em grupo de 10 fazendo um louvor para ele descer. Vocês vão ser visitados no meio do banho, no banheiro, desculpe o termo, pelados dentro do banho. Vocês vão ser visitados, desculpe o termo, às vezes fazendo necessidade. Vocês vão ser visitados escrevendo na máquina de escrever alguma coisa. Vocês são visitados quando estão navegando na internet buscando algo. Vocês vão ser visitados dirigindo o carro para ele trabalhar. Vocês vão ser visitados. Eu falava para a tua pastora ontem, antes de ontem, hoje de manhã, Denise, eu estou debaixo de unção. Pastor Alfredo, o presbítero, ontem do meu lado, eu falava para ele em francês, je sens l'Esprit Saint. Eu falava toda hora para ele, eu estou sentindo, lógico que falei a frase em francês para vocês verem que eu sei falar francês. Eu falava para ele toda hora, eu estou sentindo o Espírito Santo, e não tem nada a ver com o que estamos fazendo aqui, porque eu estava ungindo alguém, apóstolo, no hotel, não lembro aonde. E aí eu falava para ele, eu estou sentindo a unção do Espírito Santo, estou sentindo muito. Queridos, o Espírito Santo já abraçou vocês, porque nesta igreja todos os fundamentos da Casa Firme são em cima do Espírito Santo, que é o dono deste lugar e da sua vida.
Encerro essa parte dos primeiros 3 versículos da Bíblia. Encerro com essa referência. Pastor, passou um pouco do horário. Glória a Deus que passou comendo essa palavra do que na porta do hospital 5 horas esperando ser atendido. Dá glória a Deus por isso. Marcos 16, versículos 17 a 20. Eu tenho muita coisa para trazer para vocês dos 2 dias. É uma série longa, linda, cheia de revelações. Por isso que não adianta vocês me cobrarem o horário. Eu tenho que passar sempre o recado bem dado. Leia lá e terminamos aqui. Marcos 16, a partir do 17, do versículo 17. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Quem que tem o Espírito Santo aqui na sua vida? Levante a mão. Quem crê aqui? Então, alguém que acha que Jesus mente? Essa frase foi dita nos últimos 2 dias antes de ir para a cruz. Alguém de vocês acha que ele vai mentir quando disse isso? Ele falou: você que vai receber, esse que vai te levantar fora do templo dos homens. Esse Espírito Santo vai te dar este poder. Não há o que duvidar. Não há o que pôr em xeque, em pauta, em estudo e análise. A glória de Deus vai descer aqui, arrojada, multiplicada, com muitas manifestações. A coisa está para acontecer. Não agarra quem inventa desculpa para dizer que está. Tem mais de 5 metros aqui. Continua lendo. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem. Ele não está dizendo isso só vai acontecer se o pastor estiver lá. Continua. Não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Desde que pastor esteja perto. Não está escrito isso aí não. Continua. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Ele está no controle. Continua. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Você quer alguém maior do que Jesus para validar a tua vida? Ele está te confirmando hoje. Quem quer ser cheio do Espírito Santo aqui? Diga para ele: Espírito Santo, peço perdão na tua presença. Se tenho sido incrédulo, se tenho estado distraído, se tenho feito o que não devia, se tenho deixado pensamentos de dúvidas, se tenho deixado conversa de outros, mau exemplo de outros, fazer a minha cabeça, hoje eu volto no centro da tua vontade. Pensa bem na frase que vai dizer agora. Diga: hoje eu volto no centro da nossa comunhão. Não te apartes de mim. Enche-me agora, reveste-me agora. Use a frase mais linda da Bíblia. Diga: levanta-me para a tua glória.